Graça e paz, meus irmãos. Bom, nesse vídeo nós pensaremos sobre o tema resolvendo desentendimentos. O nosso texto base é Filipenses capítulo 4, vamos pensar do verso 2 ao verso 5, e a versão que nós usamos é a NVI. O texto diz assim: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Irmãos, a Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, é um livro muito autêntico. É um livro muito transparente. Há um maravilhoso equilíbrio no livro sagrado. Os atos louváveis de homens e mulheres de Deus são registrados para o nosso encorajamento e para o nosso ânimo. Mas os erros e pecados dos homens e mulheres de Deus também são registrados na Bíblia para a nossa advertência. Portanto, irmãos, nós encontramos no texto bíblico, nós encontramos nesses maravilhosos 66 livros da Escritura Sagrada, tanto os atos louváveis dos homens de Deus e das mulheres de Deus, quanto também os seus atos reprováveis. A Bíblia, portanto, irmãos, é um livro autêntico. A Bíblia não é um livro tendencioso. E aqui em Filipenses, capítulo 4, nós veremos duas irmãs influentes na igreja em Filipos. E essas duas irmãs, elas entraram em conflito. Irmãos, cristãos experientes também entram em conflito um com o outro. Cristãos experientes também pecam. Por isso, irmãos, é um equívoco. Na verdade, é um pensamento muito romântico imaginar que em uma igreja bíblica, como no caso da igreja em Filipos, nós não teremos conflitos entre irmãos, não teremos momentos de desentendimento. Nós temos aqui o exemplo de duas mulheres de Deus, cooperadoras do apóstolo Paulo, duas mulheres bem influentes na igreja em Filipos, mas que entraram em desentendimento, entraram em desarmonia. Isso trouxe algum nível de influência para a igreja local. Bom, nós veremos aqui nesse texto que o apóstolo Paulo, um grande pastor, a sua prisão em Roma, Paulo aqui estava em uma prisão domiciliar em Roma, ele escreve essa carta meados de 61 depois de Cristo, com o intuito também de promover restauração, reconciliação no relacionamento dessas duas irmãs, e não apenas para o bem delas, mas para o bem da igreja de Deus em Filipos. Portanto, eu quero pensar com vocês aqui, nesse texto, como resolver desentendimentos a partir da Escritura Sagrada. Nós veremos que a Bíblia nos dá um método para que desentendimento, algum atrito entre irmãos, seja resolvido de maneira coerente, de maneira bíblica. Bom, nós veremos também como a nossa relação com Cristo nos ajuda também a lidar com momentos tão críticos como esse. E por fim nós veremos qual é a nossa motivação para trabalharmos e lutarmos pela unidade no corpo de Cristo. E por fim eu trarei algumas aplicações finais para a nossa vida. Vamos então para as nossas lições. Em primeiro lugar, nós vemos aqui do verso 2 ao verso 3 a nossa primeira lição. Resolvendo o desentendimento entre Evódia e Sintique. Verso 2 e 3 diz: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Irmãos, o apelo do apóstolo Paulo a Evódia e a Sintique para que vivam em harmonia no Senhor deixa claro que nem tudo é rosas na igreja de Deus. Por isso, nós devemos entender quando usamos a seguinte expressão: nós queremos uma igreja bíblica. Ou nós estamos lutando por uma igreja que siga o padrão da igreja do Novo Testamento. Nós precisamos também levar em consideração
que a igreja do Novo Testamento tinha experiências de conflitos e desentendimentos entre irmãos. Como eu disse no início, a Escritura Sagrada é um livro autêntico e ela registra também os erros, os pecados dos homens e das mulheres de Deus. Os crentes, portanto, das igrejas do Novo Testamento também eram pecadores, assim como eu e como você. Portanto, na igreja de Deus, nem tudo é um mar de rosas. É interessante notar, retrocedendo um pouco lá no livro de Atos, lá em Atos capítulo 16, Lucas ele registra duas conversões quando Paulo chega a Filipos para realizar o seu trabalho missionário. E essas duas conversões que acontecem em Filipos são justamente de duas mulheres, Lídia e uma jovem escrava. Paulo aqui também colocando Evódia e Síntique como duas mulheres de Deus influentes na igreja de Filipos, isso nos dá a ideia de que as mulheres elas eram muito ativas na igreja em Filipos. Havia muitas mulheres influentes e que eram cooperadoras do apóstolo Paulo na igreja em Filipos. Portanto, em algum momento, um conflito poderia acontecer. E aconteceu. Evódia e Síntique entraram em atrito. Também é importante ressaltar que não se trata de um conflito entre duas mulheres novas na fé. Entre duas mulheres que tiveram recentemente uma experiência de conversão. Paulo aqui está tratando de um desentendimento que houve entre duas mulheres de Deus, experientes na fé cristã e que eram cooperadoras do apóstolo Paulo também. Bom, esse texto aqui nos mostra como que o apóstolo Paulo ele procedeu como um bom pastor para tratar esse conflito na igreja de Deus, esse conflito entre essas duas irmãs, entre Evódia e Síntique. E é muito importante que você e eu, nós vejamos aqui um método bíblico para que a gente trate conflitos, para que a gente possa lidar com desentendimentos na igreja de Deus. Nós que amamos a igreja de Deus, nós que amamos o Senhor, precisamos estar preparados para isso. Em algum momento, algum desentendimento irá acontecer. Nós somos pecadores. E nós precisamos estar preparados para isso. Vamos então ver o método do apóstolo Paulo para tratar o conflito entre essas duas irmãs? Em primeiro lugar, Paulo ele resolve tratar o problema entre Evódia e Síntique em uma carta que deveria ser lida publicamente. O apóstolo Paulo ele entendeu que talvez por conta da influência que essas duas irmãs tinham na igreja em Filipos, que essa questão deveria ser tratada publicamente. Por isso nós temos os dois nomes dessas duas irmãs aqui nessa carta, e essa carta ela deveria ser lida publicamente. Bom, a ideia é que talvez se o problema entre essas duas irmãs influentes não fosse resolvido, isso poderia gerar algum nível de animosidade para a igreja inteira. E nós sabemos, irmãos, quando existe algum nível de conflito entre líderes, entre pessoas influentes na igreja de Deus, e esse conflito não é devidamente tratado, isso pode gerar um problema muito grande na nossa igreja local. Em segundo lugar, Paulo, irmãos, ele é bastante equilibrado, ele não toma partido. Ele não fica do lado de Evódia ou de Síntique. Nós temos essa tendência quando nós vamos resolver conflitos, isso é um grande problema. E aqui o apóstolo Paulo, ele repreende essas duas irmãs na mesma proporção. Esse é um método interessante. Então nós devemos tomar cuidado. Em qualquer tentativa de tratar algum nível de conflito e de desentendimento, irmãos, nós não podemos tomar partido. Nós devemos ser equilibrados. Nós devemos ser imparciais. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Às vezes algum amigo, algum irmão que é mais próximo de nós pode estar envolvido naquele conflito. Pode ser que nós tenhamos uma inclinação de favorecer um em detrimento do outro. Calma lá. Veja o comportamento do apóstolo. Ele não toma partido, mas ele repreende na mesma proporção as duas irmãs. Em terceiro lugar, Paulo ele pede para um cristão maduro. Ele chama de leal companheiro de jugo. Um companheiro do apóstolo Paulo em seu trabalho missionário, que trate o problema diretamente. Veja o método do apóstolo. O apóstolo não apenas repreende publicamente, na mesma proporção, mas ele chama um cristão maduro. E um cristão maduro, irmãos, nesse momento,
tem que se colocar à disposição, ou tem que ser procurado, para que a gente possa tratar um problema que pode desencadear em um problema de proporções maiores. Então, se você é esse cristão maduro, se você é esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que tem essa inclinação para o encorajamento, um pacificador, quando percebe algum nível de conflito, é muito importante que você se coloque à disposição. Coloque-se como um agente de Deus para a resolução do conflito. Dentro de uma experiência como essa, nós devemos então ser bombeiros. Nós não podemos contribuir, né, para que aquela pequena chama, aquela pequena fagulha se torne em um grande incêndio. Infelizmente tem crente que gosta de jogar combustível no fogo. Infelizmente tem cristão que gosta de ver, como diz aí a expressão popular, é o circo pegar fogo. Isso não glorifica a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo recorre a um crente maduro, meu leal companheiro de jugo. Peço a você que as ajude. Olha o método do apóstolo Paulo, irmãos, que bonito. Quarto lugar, Paulo aqui ele relata que essas duas irmãs lutaram ao lado dele. Essas duas irmãs foram cooperadoras do apóstolo Paulo na causa do evangelho. E o apóstolo Paulo, então, ele não apenas as repreende, mas o apóstolo Paulo reconhece a contribuição que elas deram no evangelho. Olha que método interessante, irmãos, para resolver desentendimentos. Nós precisamos sim repreender o erro, procurar corrigir o comportamento equivocado, mas nós não podemos esquecer da contribuição que aqueles irmãos eles deram à Igreja de Deus. Nós repreendemos, mas elogiamos também. E esse método, irmãos, não serve apenas para promover algum nível de solução para irmãos que estão em desentendimento, mas isso serve inclusive para a educação de filhos também. Repreensão, elogio. Nós devemos manter isso em equilíbrio. O apóstolo Paulo o faz. E por fim, mesmo diante do desentendimento dessas duas irmãs, o apóstolo Paulo não tinha dúvida de que os nomes delas estavam escritos no livro da vida. É o que ele diz aí no final do verso 3. Então vejam, irmãos, crentes maduros, homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor, sabe, que trabalharam de maneira intensa na causa de Cristo, que são salvos, podem entrar em conflito e ainda assim promover algum tipo de desequilíbrio na comunidade cristã. Nós devemos tomar todo cuidado. E o método, irmãos, o método para tratar problema de entendimento na Igreja de Deus tem que ser um método bíblico. Tem que ser um método que nós encontramos na Escritura Sagrada. Então veja, deve haver repreensão. Não podemos tomar partido. Deve haver a ajuda de um cristão maduro nessa reconciliação. E também deve existir o reconhecimento da contribuição do irmão ou da irmã à causa de Cristo. Bom, há muita especulação sobre o que pode ter causado o conflito entre essas duas irmãs influentes. Afinal, qual foi o problema? O que gerou essa falta de harmonia que o apóstolo Paulo ele deseja, né, que seja restaurada entre essas duas irmãs? Bom, nós temos aqui alguma pista. A expressão que nós encontramos aqui no capítulo 4, verso 2, viva em harmonia ou pensem a mesma coisa, essa mesma expressão aparece também lá no capítulo 2, voltamos apenas 2 capítulos, aparece lá no capítulo 2, verso 2, onde lá a NVI traduziu tendo o mesmo modo de pensar. Interessante que tanto a expressão que nós encontramos aqui no capítulo 4, verso 2, quanto a expressão que nós encontramos no capítulo 2, verso 2, no texto grego, são basicamente as mesmas expressões. Mas lá no capítulo 2, verso 3, veja o que Paulo diz. Ele diz assim, não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Bom, talvez aqui nós encontramos a chave para entender o que aconteceu entre Evódia e Sintique. Provavelmente, levando em consideração que essas duas expressões aparecem, né, nesses 2 capítulos, muito provavelmente a harmonia entre essas duas irmãs foi abalada talvez por egoísmo e por vaidade. É o que Paulo denuncia lá no capítulo 2, verso 3. Possivelmente, as duas lutaram
lutaram para fazer valer a sua própria opinião em alguma discussão. Elas eram influentes. Elas tinham uma posição de respeito na Igreja de Deus. Talvez, em algum determinado momento, uma discordou da posição da outra. E as duas lutaram para fazer valer a sua opinião. E talvez a motivação tenha sido o egoísmo, a vaidade. Houve, então, essa quebra no relacionamento e a desarmonia entre essas irmãs. Paulo, então, portanto, exorta as irmãs para que vivam em harmonia no Senhor. Pensem da mesma forma. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele pede para que essa harmonia seja no Senhor. A ideia é, olha, vivam em harmonia. Pensem da mesma forma, por amor a Cristo. A ideia é que ambas, então, deveriam abrir mão da sua opinião. Abrir mão da razão por uma causa maior, a harmonia. Eu acho que você já ouviu a expressão, prefiro ter paz do que razão. Talvez isso se aplicaria ao caso das nossas irmãs, Evódia e Sintique. Irmãos, de fato, muitas experiências de desentendimento, seja na igreja, seja no casamento, acontece por conta do egoísmo, da vaidade. A gente luta para fazer valer a nossa opinião. Sabe, nós temos uma posição de destaque, nós temos algum nível de experiência, de influência, e nós lutamos para fazer valer a nossa opinião. Não queremos, de forma alguma, que dentro de um contexto de uma reunião, ou no nosso próprio lar, a nossa palavra, a nossa opinião, ela seja colocada de lado. Isso mexe com o nosso ego, não é verdade? Então talvez isso tenha sido o motivo pelo qual essas irmãs entraram em conflito. Mas a orientação do apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, verso 3, é: considere os outros superiores a si mesmo. É isso que nos falta, irmãos. Humildade. Reconhecer o meu irmão superior a mim mesmo. Estar disposto a lavar os seus pés. Estar disposto a não ter razão, né? Mas para ter paz. Infelizmente, houve um conflito na Igreja de Deus, mas o apóstolo Paulo estava procedendo de maneira correta para tratar esse problema. Em segundo lugar, verso 4, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre o fundamento da alegria dos cristãos. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então veja, logo após exortar publicamente as duas irmãs, pedir auxílio de um cristão maduro para tratar daquela situação e elogiar também publicamente a fé daquelas irmãs, Paulo agora mostra em que deveria estar a satisfação dos cristãos. Resposta é: no Senhor, em Cristo. É muito sugestivo, irmãos, que esse verso 14, ele siga, né, imediatamente depois de uma experiência conflituosa entre duas irmãs. Quantas histórias nós conhecemos, nós que temos um bom tempo de vida cristã, quantas histórias nós conhecemos de conflitos entre irmãos que resultou no afastamento de um ou de outro da igreja local. Grandes mágoas, profundas cicatrizes permaneceram. Nós conhecemos histórias assim. Esse texto ele nos mostra, irmãos, que o fundamento da minha alegria e da sua alegria enquanto cristão não é o meu irmão. Eu posso me alegrar no meu irmão, ter momentos de alegria, satisfação com ele, sim, mas o fundamento da minha alegria é somente um: Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante, irmãos, que nós não podemos imaginar, não podemos sequer cogitar que o meu irmão, o meu amado irmão, jamais me entristecerá. Talvez em algum momento, algum conflito ocorra, aconteça. As nossas emoções, elas variam, vivemos experiências de vida sempre novas. Às vezes o nosso humor, ele também é afetado. No final das contas, irmãos, o pecado, ele acaba tocando todas as áreas da nossa vida. E um conflito pode ser inevitável em algum momento. Mas eu, como cristão maduro, eu preciso entender que se o fundamento da minha alegria for Jesus Cristo e não meu irmão, eu vou ter, irmãos, sem dúvida nenhuma, melhores condições de lidar com algum possível desentendimento. Não vou sair da igreja. Não vou procurar uma igreja melhor, uma igreja perfeita, porque nem nas páginas do Novo Testamento nós encontramos igrejas perfeitas. Se o fundamento da minha alegria for Jesus Cristo, meu Senhor, eu vou ter melhores condições de lidar com uma ofensa, de lidar com uma palavra um pouco mais, um pouco mais hostil, por assim dizer. Irmãos, nós precisamos
entender que Jesus Cristo é o motivo básico da nossa alegria e da nossa satisfação. Assim, irmãos, a gente vai conseguir permanecer juntos sem dúvida nenhuma. Lembra daquela velha expressão, olhe para Cristo, que os nossos antigos irmãos usavam? Ela cabe aqui também. Olhe para Jesus Cristo, Ele é o fundamento da sua alegria. Se você porventura teve um desentendimento com algum irmão, veja quão importante que a harmonia ela prevaleça. Que o perdão e a reconciliação seja colocado em prática para que haja unidade e saúde no corpo de Cristo. Quando dois irmãos estão em conflito, não são apenas as suas duas vidas que estão em risco, mas a unidade da comunidade cristã. Irmãos, se nós amamos a Jesus, se Jesus é o fundamento da nossa alegria, com certeza, irmãos, esse posicionamento correto diante dessas situações vai nos ajudar a permanecermos muitos anos juntos. Muitos anos juntos. Vamos conseguir lidar com momentos de desentendimento e vamos passar por essa situação juntos. Porque, irmãos, nós devemos aprender que devemos nos incentivar a sermos juntos satisfeitos e alegres em Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, nós precisamos aprender o seguinte, nós precisamos aprender a amar, porque perto está o Senhor. Verso 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. E Paulo aqui colocou de maneira maravilhosa, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, ou que todos vejam como vocês são amáveis em tudo o que fazem. Veja, irmãos, para o apóstolo Paulo, para a Escritura, para Deus, é muito importante que todos vejam o amor que há em nós, como nos relacionamos com o amor, como agimos em amor, e o amor deve ser uma marca da igreja de Deus e todos devem ver. A marca da igreja de Deus não deve ser briga, contenda, desentendimento. Infelizmente, você já deve ter ouvido algum não cristão fazer uso desse tipo de argumento para justificar o seu afastamento da igreja local. Ele viu brigas, ele viu desentendimentos. Se tratando de uma igreja de bairro, pode ser que um conflito interno possa ganhar grande nível ali de uma grande proporção e se tornar conhecido de muitas pessoas. A igreja de Deus pode ser conhecida por briga, contenda, hostilidade, divisão, facções, rebeliões. Irmãos, isso não agrada a Deus, isso não é coisa de Deus. Satanás ele trabalha para a fragmentação da igreja local. Isso acontece quando nós lutamos para fazer valer a nossa opinião, vai ser do meu jeito. Não admito que seja assim. Devemos pensar concordemente, como diz o apóstolo Paulo, em harmonia. Isso envolve, irmãos, negação do eu. Isso envolve, tudo bem, não vou ter razão. Prefiro ter paz. Isso envolve humildade. E o exemplo que o apóstolo Paulo dá no capítulo 2 não poderia ser melhor. Jesus Cristo esvaziou-se, dando um exemplo maravilhoso de humildade. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Nós também devemos nos esvaziar. Devemos nos esvaziar. Devemos, irmãos, ser reconhecidos pelo amor e não pelas brigas. Que Deus nos perdoe e nos ajude a lidar com isso. Por fim, Paulo nos dá uma grande motivação para vermos em harmonia e amor. Perto está o Senhor. Então, nossa motivação escatológica também. Irmão, se nós estivermos vivos quando Cristo vier, se esses olhos tiverem a possibilidade de contemplar a vinda do nosso Redentor, que Jesus, irmãos, nos encontre lutando pela harmonia, lutando pelo amor, considerando não ser superior ao meu irmão, abrindo mão da razão pela unidade, pela paz, perdoando, procurando a reconciliação. Irmãos, que Cristo não nos encontre brigando, devorando um ao outro, uma igreja facciosa. Não. Que Jesus nos encontre manifestando o seu amor a todos. Por fim, algumas aplicações finais. Como então resolver desentendimentos? Em primeiro lugar, deve haver repreensão. Não podemos tomar partido. Deve haver a ajuda de um cristão maduro na reconciliação. Deve também existir o reconhecimento da contribuição do irmão na causa de Cristo. Em segundo lugar, se nos alegrarmos em Cristo, teremos maior motivação para lidar com desentendimentos. Em terceiro lugar, devemos amar uns aos outros porque Jesus está vindo. Mas não se esqueça, a igreja militante, essa igreja, a igreja na terra, ela é pecadora. Conflitos existirão. Mas isso não acontecerá na igreja triunfante.
a igreja triunfante, a igreja que Jesus buscará para viver a eternidade em novos céus e nova terra. Lá não haverá imperfeições. Se essa mensagem fez sentido para a sua vida, que você compartilhe com outras pessoas, que você curta esse vídeo e que você se inscreva no canal da nossa igreja também. Tem sido um prazer estar com vocês aqui semanalmente. Que Deus o abençoe e até um próximo vídeo em nome de Jesus.